Uma das coisas que acontece quando um pai e uma mãe têm um filho é que esse pai e essa mãe idealizam coisas, projetam situações, ações para esse filho, já imaginam como vão educá-lo, o que vão favorecer esse filho nos presentes, nos pertences, nas regras de como será aquela casa, qual a organização, qual a forma de se relacionar no dia a dia. Essa criança vai crescendo e fica mais tranquilo quando, se é criança, pega na mão do pai ou da mãe e esse pai e essa mãe guia o filho para a direita, para a esquerda, agora você pode, agora você não pode. Então, assim, determinações que um pai e uma mãe favorecem para esse filho que está em pleno desenvolvimento de seu primeiro momento de infância. Então, todas as ordens, todas as direções são prontamente acatadas. Conforme este filho vai se desenvolvendo, crescendo, logo chega a época da puberdade. A partir de 9 anos em diante, começamos uma fase sublime, uma fase plena de transformações visíveis, assim, de uma forma muito ampla, muito aberta. Então não tem como não perceber que aquela criança que até então seguia os passos de olhos fechados, os passos de seus pais, passam a querer dar seus próprios passos. Passos de autonomia, passos de liberdade, passos de eu sei para onde quero ir agora, eu agora tenho opinião, agora eu sei o que desejo fazer agora, o que desejo fazer depois, eu quero comer isso, eu não quero comer aquilo, eu quero determinado amigo, eu não quero ir para aquela casa, eu não quero fazer aquele tipo de passeio. E aí começa uma trajetória onde os pais ficam meio inseguros, com incertezas, porque até então aquele filho tão lindo, tão bonito, tão seguidor de regras, tão abençoado, nossos filhos são abençoados, o jovem continua sendo abençoado na nossa casa, na nossa família. A diferença é que ao iniciar o período da puberdade, há o estranhamento de seus pais, na figura parental de pai e mãe, ao estranhamento de que então agora aquele filho tem opinião formada ou em formação, vamos dizer assim. Então, os pais ficam meio que melindrosos. E agora, será que eu posso falar de determinada forma? Será que eu posso agir ou eu não posso? Será que eu tenho que dar mesmo essa tão sonhada liberdade para o meu filho? Passando ali a puberdade, logo vem a adolescência. Então, pré-adolescência nessa fase de puberdade e logo em seguida a adolescência, lá seus 12 anos e meio em diante, podemos dizer que aquele jovenzinho é um adolescente pleno, que tem mais outros tipos de opiniões, outros tipos de ponderamentos, outros tipos de argumentos mais elevados, cada vez mais elevados. E se esse pai e essa mãe não seguem esse tipo de evolução do momento, na atualidade do filho, dentro das necessidades reais e não nas ideais da mente do pai e da mãe, esse filho fica à mercê de quem será que vai realmente ouvi-lo. Porque há uma diferença entre você escutar e ouvir. A gente escuta diversas coisas. Você está me ouvindo aqui, dando atenção a mim, mas provavelmente está escutando uma série de outros barulhos. Talvez alguém falando em algum local, um barulho de um carro passando, mas o alvo agora é ouvir o que eu estou dizendo. Então você está me ouvindo. Então há uma diferença entre escuta e ouvir. Este jovem vai procurar quem é que o ouça plenamente, prontamente, na íntegra, nas vicissitudes, nas angústias, nos conflitos internos que ele está passando, em todas as transformações que ocorrem desde lá, aquele início de puberdade. Se o seu jovem na sua casa tem 14, 15 anos, 16 anos, essas transformações estão muito mais aparentes, muito mais realçadas. Então aquela criança que era tão pequena, aparentemente tão ordeira, tão organizada, tão respeitosa, passa a falar de coisas
que esse pai e essa mãe muitas vezes não dominam. E muitas vezes parecem não querer dominar. E esse não querer dominar, o assunto atual do filho, é que provoca o afastamento desse filho de seus pais. Meu pai e minha mãe não conversam comigo de determinados assuntos, sobre certos programas na televisão, certos tipos de séries da Netflix. Há uma diversidade de séries para adolescentes. Raridade são pais e mães que sentam e assistem as determinadas séries, não só de Netflix, como de qualquer outro canal, qualquer outra operadora. Basta ir na internet, há uma gama diversificada de assuntos para adolescentes, desde filmes, séries, músicas, games, rede social, desenhos, aplicativos diversos. Um mundo adolescente. Este pai e esta mãe que senta, aproveita essa deixa do mundo adolescente e entra neste mundo, este pai e esta mãe é quem faz a diferença na vida desse filho. Se este pai e esta mãe não entram neste mundo adolescente, onde o filho está, ele vai com certeza neste mesmo meio social adolescente ter outras pessoas que vão ouvi-lo na íntegra e ter ali uma certa compreensão das suas vicissitudes, das suas angústias, como eu falei. E aí que mora o perigo. Quem será que está ouvindo o seu filho? E baseado em que tipo de doutrinas, de valores, de regras, tem a alta capacidade de ir até seu filho e responder às angústias do seu filho, de direcioná-lo, porque quem está vivendo dentro do meio social adolescente conhece o adolescente na íntegra e consegue falar de tete a tete, de olho a olho com este jovem. E este jovem vai ouvir o que esse ser que está lá dentro do mundo dele está falando. Quando o pai e a mãe, eles estão inseridos dentro do mundo adolescente, fica fácil, fica mais produtivo ter um diálogo mais direcionado, mais de encontro ao que este filho precisa. O que será que este filho precisa, afinal de contas, quando está lá na plena adolescência? Há diversas coisas que ele necessita, diversas, mas para a descoberta dessas diversas situações, coisas que ele precisa, coisinhas, caraminholas que estão passando ali na cabeça dele, situações de medo, de angústia, de dúvidas, incertezas, vários conflitos, esperanças, ilusões, dores existenciais. Ao final de contas, este jovem está em pleno processo de individuação rumo à sua independência, à sua maturidade. Então, é necessário olhar para este momento. E quando nós estamos inseridos lá, nós temos um diálogo aberto, um diálogo acertado, um diálogo que vai de encontro àquilo que seu filho precisa ouvir, saber. E baseado numa segurança, uma propriedade do que se fala, porque a gente vai ter propriedade do que se fala quando a gente conhece. Então, se eu conheço, eu consigo aplicar algo de direcionamento para este jovem e ele vai me ouvir e vai acatar esses direcionamentos, porque lá naquela base da sua infância, este jovem teve o alicerce formado e tem ali já valores, direcionamentos de seus pais. Ele já acreditou neste pai e nesta mãe em algum momento de sua infância, ou então em toda a infância. Esperamos que em toda a infância. Mas se houve ali uma ruptura, algumas situações no contexto familiar, porque há muitos atravessamentos, em alguns momentos, esse jovem que foi criança um dia, com certeza creu, acreditou, teve ali uma segurança nessa figura de cuidados de seus pais. Então, quando chega na adolescência, quando estes mesmos pais aderem, se inserem lá no mundo adolescente, fica fácil ter novamente essa inserção junto com seu filho. E seu filho passa a lhe ouvir melhor, a acatar os teus direcionamentos. Só que ele tem seus argumentos, sua própria autonomia, sua liberdade, ele tem opiniões diversificadas, porque ele já vem aprendendo ao longo da vida muitas coisas
e não aprendeu somente aquilo que está dentro da sua casa. Ele vem aprendendo muitas coisas ao redor de situações onde tem ali um meio social. Ele aprende coisas com os amigos, na escola, na internet, com os professores, com os outros parentes, com músicas, com filmes, uma série de situações. A mídia está aí recheando a cabeça dos nossos jovens. Então, este jovem já tem um gabarito, já tem um repertório, já tem N situações, N pensamentos, N sentimentos para formar ali um argumento, uma opinião, para ter uma conversa mais diversificada com seus pais. Então, eu volto a reforçar. O pai consciente, ele entra, se insere no mundo adolescente. Não é o jovem que tem que ir para o mundo dos pais, é o pai e a mãe que vai para o mundo dos jovens. Porque imagina, se eu estou perdido num local onde tem uma certa escuridão, eu não sei aonde está a luz, eu não sei por onde eu devo sair. Quem está lá fora sabe a entrada daquele local em que eu estou perdido. Então alguém entra e me socorre, me traz daquele local. Eu não tenho como sair sozinha. O jovem não sai, muitas vezes, sozinho de suas angústias, de seus conflitos. O adulto, o maduro da situação, seus educadores, vêm até ele, buscam, traz, aproxima e leva este jovem para um lugar mais seguro, dentro dos seus valores, dos seus direcionamentos educativos. Então, vamos dizer que a essência, o grande tesouro, o grande achado para que a gente possa trazer uma luz para os nossos jovens, que eu sempre digo que são pedras brutas, mas na verdade são diamantes muito valorosos, muito brilhantes. Esse pai consciente, ele reforça, ele traz à tona esta força e este brilho deste diamante tão extremamente valioso. Mas para isso, precisa ir lá, buscar, lapidar. Isso exige um esfregãozinho que dá trabalho. Ter filho na adolescência é ter um pouco mais de trabalho, é ter um pouco mais de ação que não somente as palavras. Palavras trazem ações para as crianças quando a gente fala e ela acredita e já reconhece que aquilo vai realmente existir. O jovem precisa ver na prática a sua ação de sentar com ele assistir uma Netflix, sentar com ele num cinema, sentar com ele jogar aquele game, ouvir aquela música que aos seus ouvidos é horrorosa, mas você se insere naquele ambiente, naquele clima e vai conhecer a letra daquela música, com aqueles amigos, aqueles colegas que você não aceita muito, você participa daquela roda social ali de uma maneira descontraída, sem julgamentos, sem preconceitos, participa, conhece quais são as pessoas que estão ao redor dele, avalia e depois, em momento oportuno, quando o seu filho está mais disponível para te ouvir, porque já percebeu que você veio até ele, aí sim é o momento certo de conversar sobre aquela amizade que você não concorda muito, sobre aquele local que não é adequado ao seu filho, sobre certas palavras fortes que saem da boca do seu filho ao momento oportuno. Porque triste situação para um jovem é quando ele está lá no meio social dele e um pai, uma mãe, eu digo pai e mãe, mas pode ser uma avó, um avô, tios, educadores, que tem ali o peso do cuidado, da responsabilidade sobre a vida dele. Triste coisa para esse jovem é ele estar nesse meio social e esse adulto chegar e tecer julgamentos sobre ele na presença de outros. Uma vez que você humilhar um jovem na presença do social dele, você perde muito. Eu diria que perde quase que totalidade da confiança que um dia ele já depositou em você. Então, cuidado com o que fala na presença dos amigos dos jovens. Traga esse jovem para perto de você. Não o afaste. Há momento para todas as coisas, porque há um equívoco. Em certas situações, muitas vezes, chega-se lá com a bronca e falando, exaltando a voz. Se grito resolvesse alguma coisa, vamos sair por aí gritando, todo mundo, porque aí a gente conquista. Se grito conquistasse, se grito obrigasse alguém a amar,
a obedecer, vamos sair todos gritando pelas ruas. Pronto, estaria resolvida a situação, não é? Porque certamente, você sabe, muitos pais não deram 1, nem 2, nem 10 gritos. Milhares de gritos, muitas vezes, dentro de uma casa. Se ele resolvesse, já seria uma paz eterna na sua casa. Então, está provado que ele não vai resolver. O que resolve é a voz firme, responsável, segura e confiante. E isso é realmente acontecido quando há a experiência de estar presente, presença física, exemplos dessa presença atuante na vida desse jovem. Nisso tudo você estará o quê? Ganhando pontos. Você ganha pontos, você ganha a aproximação. Você ganha a sua verdade de pai e mãe sobre a vida do seu diamante tão precioso.